Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria novamente estarmos aqui para esse momento de graça, de bênçãos. Você que está em casa, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, vamos pedir o Espírito Santo para que tudo aquilo que nós vivenciarmos agora seja um tempo da graça, do amor, na presença de Jesus Eucarístico. Vamos cantar, louvar e bendizer ao Senhor, acolher as graças que o Senhor já está derramando nesta hora. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, eu te louvo, Senhor, nos louvar, te louvo em verdade, te louvo em verdade. E olhe para Jesus e diga isso. Mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente eu tenho. Diga para Jesus, somente eu tenho a Ti, Tu és a minha. Por isso eu te louvo. Mais uma vez, vai dizendo para Jesus, pois somente eu tenho a Ti, pois somente eu tenho a Ti, Tu és a minha. Pode ser mais forte, te louvo em verdade. E nós te louvamos, Senhor, nessas 24 horas de oração para o Senhor, na Tua presença, Senhor, em meio à escuridão, em meio à dúvida, nós queremos reacender em nosso coração a chama da fé. Vamos dizer juntos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Agora você vai dizer com o coração, com fé, com esperança, com confiança, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Você que está em casa, olha para Jesus. Você que está aqui, pode olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo bem, eu sou o Padre Kleber Leandro. Nós vamos conversar um pouquinho agora com Jesus, no meio das nossas dúvidas, no meio dos momentos de tribulação. Queremos agora olhar para Jesus, na presença de Jesus, conversar com Ele. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, como nós vamos viver, como nós estamos passando por momento de tribulação, por momento de dúvida, por momento de solidão, por momento de angústia. Ô Padre, o Senhor está falando comigo agora, hein? É por isso que eu estou aqui nessas 24 horas de oração. E nós justamente não estamos vivendo umas 24 horas de oração do nada, mas cremos no poder de Deus. Portanto, você que está em casa, vai apresentando as suas intenções, os seus pedidos, porque nós estamos diante de Jesus. Nós queremos orar, nós queremos clamar. A que iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Portanto, agora o Senhor vai falar ao nosso coração. Para você que talvez está vivendo esse momento de escuridão, momento de dúvida, momento talvez que você não saiba agora, eu vim buscar uma resposta. Deus fala ao nosso coração, mas é necessário nos silenciar a voz do coração para ouvir a voz de Deus, porque Deus tem usado tantos sacerdotes, Deus tem usado tantos padres religiosos, religiosas, pregadores, para falar ao nosso coração a cada Eucaristia, mas é necessário ouvir. Talvez até agora você diz, mas eu não tive a resposta. Eu quero que o Senhor agora aumente a minha fé. Por isso nós estamos diante de Jesus, pedindo para que Ele possa nos iluminar no caminho da salvação. Nós estamos aqui
para que o Senhor possa reacender em nós a chama da fé, da esperança e da caridade. Vamos dizer juntos: Senhor, reacenda em nós a chama da fé, da esperança e da caridade. Meus queridos filhos e filhas, como é difícil naquele momento da separação física de um ente querido. Talvez diante daquele diagnóstico médico, que até mesmo aquele momento que você está desenganado pelo médico, ou talvez diante daquela traição, diante de tantas situações que nós não enxergamos a luz no fim do túnel. Nós somos chamados a olhar a luz da fé. E não quer dizer que a fé seja algo que, como eu disse ontem, seja uma mágica, mas é justamente a fé, é confiar que Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para mim. Agora mesmo o padre estava dizendo que aquilo que Deus quer para nós é muito melhor do que aquilo que nós queremos, e é isso que nós somos chamados a confiar, é isso que nós somos chamados a esperar. E nesse mundo agitado, nesse mundo do para ontem, do para agora, do instantâneo, nós temos dificuldades de esperar em Deus, de confiar em Deus. E essas 24 horas de oração para o Senhor, na presença do Senhor, nós somos chamados a confiar nele e a esperar nele, porque Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa esperança. A fé, quando tudo está bom, é fácil. Olha, Padre, eu creio em Deus, tudo o que eu peço Deus me dá. E isto não é fé, isso é manipulação de Deus. Eu creio que nós estamos numa sintonia aqui de pregação, o Padre Reginaldo retomou várias vezes isso, que nós estamos aqui justamente não para manipular Deus, mas para entrar na vontade de Deus, e entrar na vontade de Deus mesmo nos reveses da vida, mesmo diante das noites escuras, mesmo diante das noites traiçoeiras, mesmo diante daquele aparente abandono, mesmo diante daquele aparente fracasso, diante dos momentos de cruz, de tribulação, de sofrimento, de dor. E é aquilo que o padre lembrava, não que nós buscamos a dor pela dor, mas que nós encontramos na cruz vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos diante da nossa dor, e mais do que encontrar, nós associamos as nossas dores à dor de Jesus. Somente aí faz sentido passar pelo momento de escuridão, quando nós cantávamos há pouco, mesmo na tempestade, mesmo na dor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer. Tem muitas pessoas que vão louvando, bendizendo quando tudo está bom, quando tem emprego, quando tem salário, quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando está tudo na maré mansa. Bastou vir a primeira dificuldade, eu não quero mais seguir Jesus Cristo, eu não quero mais trabalhar nas pastorais, eu não quero mais essa igreja, eu não quero mais ser associado, eu não quero mais participar das 24 horas, olha tantas vezes que eu rezo, olha tanto que eu rezo, estou fazendo tudo direitinho e Deus não me ouve, parece que Deus não me escuta, parece que quem está no mundão velho sem porteira aí, curtindo a vida doidado, tem mais privilégios, tem mais vantagens. Quantas vezes você talvez não pensou isso? Talvez você disse, mas o que adianta rezar? O que adianta orar? O que adianta ser dizimista? O que adianta fazer tudo certinho? Eu já sou associado da obra há tanto tempo, eu participo das 24 horas, não perdi uma 24 horas de oração para o Senhor. Mas olha as tribulações, olha a tempestade, olha as noites escuras. Meu querido filho e filha, agora é a hora de darmos razão à nossa fé. Eu convido a você, nesse momento de pregação, diante de Jesus, a trazer na presença do Senhor. A oração verdadeira não é aquela que maqueia a realidade, não é aquela que finge que nada está acontecendo. Não, nós somos chamados a perceber diante da escuridão, das noites escuras, de noites traiçoeiras, um Deus que caminha conosco, um Deus que está ao nosso lado. Você não está sozinha. E você que está em casa também não está sozinho, porque a TV Evangelizar tem sido a sua companhia nas madrugadas,
nos programas, nos momentos oracionais. Como é bom sentir a presença de Deus. E talvez você não tenha sentido, mas, padre, eu estou vivendo um vazio existencial da alma, ou aquela aridez. E quantos santos viveram? Santa Teresa d'Ávila, aridez espiritual. Quantas vezes na noite escura de São João da Cruz, olhamos para os santos e as santas de Deus e perceber como que eles superaram. Tiveram tribulações, sim, tiveram noites escuras, tiveram momentos de solidão. Não que Deus tenha abandonado, não, Deus não te abandona, Deus não nos abandona. Esta é o convite, este é o grande convite agora, de reacender em nós, em nossos corações, a chama da fé. Cada vez que o Padre está falando, você vai percebendo que o nosso Senhor Jesus Cristo vai falando ao seu coração de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua existência. Você que saiu de tantas partes do nosso imenso Brasil para vir para cá, para experimentar um Deus que age poderosamente, um Deus que veio trazer você aqui hoje, e talvez você nem saiba porque você está aqui. Mas eu vim participar das 24 horas de oração para o Senhor, esse momento maravilhoso que o Brasil inteiro e no exterior, como tem acompanhado aí tantos outros países, que acompanham pela internet, pela televisão, o mesmo de maneira presencial. Se abre a graça, se abre ao poder de Deus. Maria Santíssima, nossa Mãe, ela vai nos mostrar também essa confiança, mesmo diante daquilo que, como se dará isso, se eu não conheço homem algum? O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Nessas 24 horas de oração para o Senhor, nós somos convidados a reacender no nosso coração a chama da fé. Aqui eu volto a dizer, uma fé confiante. A fé nos reveste da vida, a fé nesse Deus que tudo pode, que tudo age. Você coloca o pé, Deus coloca o chão. São frases de impacto. Não, é o que a verdadeira fé nos ensina, é o que a Sagrada Escritura nos ensina. E se você pode olhar do Gênesis ao Apocalipse, quantas experiências de fé, quantas experiências daqueles que se lançaram no projeto de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Você pode me dizer assim, mas padre, é difícil. Padre, mas é que o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe como tem sido esse momento de solidão. Hoje muitos idosos abandonados, até mesmo vivendo a solidão, a depressão, o pânico, o transtorno, as doenças emocionais que a cada dia assolam, o coração sangra, muitas pessoas que estão sangrando por dentro. Eu tenho acompanhado lá no Santuário São Judas Tadeu, tenho acompanhado pelas redes sociais, muitas pessoas estão sangrando por dentro. E esse auditório, esse santuário, e muitas pessoas estão nos acompanhando também para vivenciar o tempo de graça. E muitas vezes traz assim no coração marcas, feridas. E nós somos convidados a olhar para Jesus, para dizer justamente, nele nós encontramos. É Ele que cura as feridas mais profundas de nossa alma. No momento de solidão, a fé é uma luz. E você talvez veja e dizer, mas eu não sei por onde caminhar. Eu estou caminhando em meio à escuridão. Jesus é a luz. Jesus guia os nossos passos. E você precisa acreditar nisso. Por mais que passe todos os pregadores aqui, por mais que eu possa estar pregando, os outros padres, daqui a pouco Santa Missa, e quantas oportunidades de Eucaristia nós temos, se Jesus não for a nossa luz, se Jesus não guiar os nossos passos, nós vamos tropeçar, nós vamos cair. No nosso batismo, quem aqui foi batizado, levanta a mão e diga eu. Quem aqui foi batizado, levanta a mão e diga eu. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Diz Jesus, quando nós fomos batizados, nós nos tornamos luz. E Jesus é esta luz que vem guiar os nossos passos no caminho da salvação. Se outrora, ou se até há pouco instantes, você estava na escuridão,
Você não pode dizer, de agora em diante, depois dessas 24 horas de oração para o Senhor, que você está na escuridão, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que veio guiar. Daqui a pouco o ministério vai cantar, nós novamente vamos ficar em pé, e você vai professar essa verdade cantando, porque quando nós cantamos, nós rezamos 2 vezes, e nós queremos verdadeiramente, através dessas canções, cantando, louvando e professando que o Senhor está conosco, que a nossa fé, que nós estamos reacendendo em nossos corações a chama da fé, porque o nosso Deus é luz para guiar os nossos passos no caminho da salvação. Quero viver esse momento, eu quero ser nesse momento um caminho, como vaso de barro, como eu sempre digo, trazer esse tesouro inesgotável, e o sacerdote tem essa possibilidade, esta graça de trazer Jesus para iluminar nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza, nos momentos de dor. Então nosso ministério vai cantar, na presença de Jesus nós vamos louvar mais uma vez, porque em meio dos louvores, em meio da canção, em meio da oração, vamos ficar em pé, ninguém vai dormir não, vamos acordar um pouquinho, daqui a pouco tem a Santa Missa, e nós vamos juntos entregar esses momentos de graça e de bênção. Cantemos ministério, vamos juntos. Que tu és o Deus do impossível. Diga isso, eu sei que tu és. Eu sei que tu és o Deus de milagre. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagre. Tu que escutas a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos. Peça, Senhor, realiza o milagre. realiza um milagre em mim, Senhor, Jesus. peça a Jesus o milagre. Milagre em mim, Senhor. Eu necessito Da tua intervenção na minha vida. Mais uma vez, você vai pedir isso agora a Jesus. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito tua intervenção na minha vida. na minha vida. Vamos aplaudir o Senhor com força, santuário. O Senhor que está realizando o milagre. Eu necessito da tua intervenção da minha vida. Vamos assentar mais um pouquinho. Nós vamos então continuando à luz da palavra de Deus. O que é realmente ter fé? Fé não é sentimento, fé é uma decisão. Nós vamos ouvir na palavra de Deus que vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aquilo que o Padre estava falando para vocês, aqui em Hebreus 11, nós vamos ver justamente isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Não sei o que você está esperando dessas 24 horas de oração para o Senhor, mas é justamente a convicção de fatos que não se veem. Quantos testemunhos que você não esperava, mas você está adorando ao Senhor, você está confiando no Senhor, a luz no meio da escuridão. E é justamente agora que nós vamos pedir a luz da palavra de Deus, que ela seja lâmpada para os nossos passos. Vai dizer o Salmo 119: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então onde você vai buscar essa luz em meio à escuridão? Na palavra de Deus. E você muitas vezes esquece de buscar na palavra de Deus. Aqui eu quero passar para vocês, para nós que aqui estamos, como manter acesa a luz
a chama da fé. Como no meio da escuridão, pedir que esta luz possa iluminar, possa guiar os nossos passos. E veja, primeiramente a fé mostra tudo aquilo que nós estamos necessitando. E muitas vezes a fé, ela vai aos poucos, né? A gente fala, padre, mas eu não consigo enxergar. Vai abrindo o coração. Por isso, como que a luz deve manter acesa? Vai dizer no batismo: vocês foram iluminados por Cristo para se tornar luz do mundo. Caminhe como filho da luz. Antigamente vocês eram trevas, agora sois luz no Senhor. Eu queria dizer para você que está aqui, você que está em casa, e talvez você caminhou em meio à escuridão. Não sei que vida você tem levado, caminhos outros que tem trilhados, mas hoje você pode dizer, a partir dessas 24 horas de oração para o Senhor, com tantas eucaristias, tantas santas missas, o sacrifício de Cristo sendo celebrado, com tanta pregação, com a adoração ao Santíssimo, você não pode sair daqui ainda sendo treva, você não pode sair daqui ainda na escuridão, você não pode sair aqui ainda no pecado, você não pode sair aqui na morte, você não pode sair aqui ainda na tristeza. E aqui eu convido a você 4 passos para manter, porque é fácil a gente continuar aqui e podemos dizer até como lá no Tabor: é bom estarmos aqui, Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Subir ao monte Tabor é fácil, permanecer aqui é fácil. Talvez quando descemos da montanha, quando descemos aqui do nosso Tabor, aqui do santuário, ao voltarmos para a nossa casa, ou você ao enfrentar a segunda-feira, que alguns dizem que a segunda-feira é brava, né? Segunda-feira não é brava não, nós temos que ser mais fortes e enfrentar a semana, as batalhas diárias com coragem, à luz da fé. Então quando nós vamos descer, quando nós voltarmos para a nossa realidade, voltarmos para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres, e aí sim, quando vier as noites escuras e traiçoeiras da vida, eu preciso renovar, buscar as forças que aqui, nessas 24 horas de oração, nós buscamos, nós nos abastecemos, ou cada vez que nós ligamos a TV Evangelizar, nós encontramos essa força. Por isso, descer o Monte Tabor, muitas vezes, a necessidade da vida vai nos levar a subir a um outro monte, o Monte Calvário, o Monte da Cruz, o Monte do Sacrifício. E alguém pode dizer assim: padre, mas eu já estou nesse monte, mas eu estou diante desse sacrifício, diante desta cruz dolorosa, de uma doença aos olhos humanos, da medicina incurável. Eu já estou no tratamento do câncer. Padre, eu já estou vivendo um momento de depressão. Padre, já estou vivendo um momento de pânico. Já estou vivendo esse momento. E eu falo que é estar vivendo e passando, porque ninguém permanece para sempre na dor. A dor e a cruz não tem a última palavra. A última palavra é da ressurreição e da vida nova. A última palavra é da ressurreição e da vida nova. Então, como reacender, como permanecer acesa esta chama da fé? Primeiro passo: oração constante. Oração constante. Vamos dizer juntos? Oração constante. Mais forte: oração constante. Alguém vai dizer assim: ah, mas o que eu mais rezo, padre? O senhor não sabe quanto terço que eu rezo por dia. Rezo tantos rosários no dia. Será? Será que esta oração constante é uma oração sincera, verdadeira, que entra na vontade de Deus? Que oração é esta? Será que esta oração não tem sido uma manipulação de Deus? Uma oração constante é entrar na intimidade, num colóquio com Deus, frente a frente, como alguém que fala com seu amigo e olha para Jesus e diz: Senhor, aqui estou na tua presença, ilumina a minha história, a minha vida, essa noite escura. Vem diante desta dúvida, o Senhor guia, faça como tu queres, faça a tua vontade, e começa a rezar, a orar, a clamar, a pedir, a entrar na vontade de Deus, a dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E esta oração constante, Deus escuta um coração confiante. Deus não escuta a oração dos soberbos,
Senhor, faça assim. Senhor, eu quero isso. Senhor, Deus não escuta a oração dos mimados, dos imaturos na fé. Deus escuta a oração de um filho confiante, que se lança na vontade do Pai. Senhor, faça como Tu queres. Senhor, faça a Tua vontade, não a minha, que eu sei que a Tua vontade é o melhor para mim, para a minha família. Primeiro, esta oração constante. Depois nós podemos encontrar esta vontade na leitura da palavra, na intimidade com a Sagrada Escritura. Leitura da Sagrada Escritura, leitor orante. Bíblia é o alimento diário. Não é à toa que o Padre Reginaldo Manzotti tem sempre esse caminho da leitura diária na direção espiritual, um caminho de meditação da palavra. O segundo momento é a leitura da palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Leitura da palavra de Deus. Mais uma vez. É a leitura da Bíblia. Talvez a Bíblia lá na sua casa tenha sido um objeto de enfeite, querendo julgar ninguém não, mas em muitos lugares a Bíblia já até daquela página mofada, toda cheia. Mas eu deixei lá no Salmo 90. O Salmo 90 aberto por si só não resolve nada. Eu preciso pegar e rezar o Salmo 90. O Senhor é minha luz. Salmo 23, salvação. O Senhor coloca, se pega o Salmo 90, vai dizendo: nenhum mal temerei, estás comigo, Senhor. Vai dizendo o Salmo 90, de profunda confiança em Deus. Cairão 1000 à tua direita, e vai dizendo ao Senhor: dará o maior dos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Mas está numa passagem que eu sei, e está nesse salmo, vai ficar lá, de eterno, para sempre. Não, pegue a palavra de Deus, medita a palavra, vai ler no Evangelho do dia. Cada evangelho, cada palavra que o Senhor vai iluminando, diante da dúvida, o evangelho é uma palavra sempre nova, é viva e eficaz. A palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra a alma, os ossos. Mas a palavra de Deus é difícil, Padre. Pede a luz do Espírito Santo, pede a guia do Espírito Santo para nos conduzir, e para não fazer da palavra uma interpretação segundo a vontade. Deus está dizendo isso para mim hoje. Não, o que Deus está dizendo para você, não é o que você quer que Deus diga. Aqui também tem uma oração, aqui nós muitas vezes rezamos assim: Deus, fala isso para mim. Nós manipulamos a vontade de Deus, e quantas vezes na oração nós até mesmo sabotamos a vontade de Deus. Vamos dizer assim: não foi isso que Deus disse. Não, Deus disse para você isso mesmo. É difícil a palavra por demais. Senhor, essas palavras são duras. Muitas vezes queremos palavras doces, palavras que vão massageando o nosso ego, vão falando aquilo que nós queremos ouvir. Não, muitas vezes a palavra de Deus vai puxar a nossa orelha e vai dizer: você não está no caminho certo, muda de rota, converte, sai desse caminho, muda de vida. E aí muitas vezes, não é isso não, vou manipular a palavra para aquilo que eu quero. Às vezes quando um pregador está aqui na TV Evangelizar, falando palavras fortes, duras, nós vamos lá, ou passamos o dedinho para cima no canal do YouTube, ou mudamos de canal, porque nós não queremos ouvir a verdade do Evangelho. Por mais duras que sejam as palavras, são palavras de vida eterna, são palavras que nos garantem a salvação. E nem sempre as palavras vão ser boas, no sentido para nós. A princípio a palavra ela vai dizer aquilo que nós não queremos ouvir, e talvez o pai, certamente você que é pai, você que é mãe, você vai falar coisa para os seus filhos, e a princípio você vai ter que dizer um não para ele. Deus não vai dizer sim para você a todo momento, não. Deixa de ser criança imatura na fé. Vai ter momento que a palavra vai dizer para você: chega, muda de vida. Olha, se converte, sai dessa vida de pecado, sai dessa trama, sai desse lodo, sai dessa situação que você está vivendo. E você vai ter que dizer: é verdade, Senhor, eu preciso mudar de vida. Mas muitas vezes, quando o Senhor vai puxar nossas orelhas, quando a palavra de Deus vem nos orientar para o caminho da salvação, o que muitas vezes nós fazemos? O que nós fazemos? Nós não queremos ouvir a palavra, nós não queremos ouvir o Senhor. E aí muitas vezes o que acontece? Nós queremos seguir a nossa voz, queremos seguir o que eu quero,
Aí nós somos novamente aquela criança mimada. Se Deus não me dá o que eu quero, se Deus não me faz o que eu quero, eu mudo de religião, eu mudo de vida, eu mudo disso, eu mudo aquilo outro, mas nunca se converte à luz da palavra de Deus. Então nós já vimos uma vida de oração, uma intimidade com a palavra. É claro que é na palavra que nós buscamos a resposta, é nela, é Ele que vai dizer para nós, não sou eu, não é você, Ele que vai dizer, ó, se você não mudar de vida, se você não seguir os caminhos do Evangelho, você não vai ter salvação. Muitas vezes caminham na escuridão, porque a luz da palavra de Deus nunca é aberta, nunca é meditada, a leitura orante da palavra de Deus. E aqui, com o terceiro caminho para não vivermos na escuridão, diante da dúvida, são os sacramentos. Os sacramentos, sobretudo a Eucaristia e a confissão. Talvez hoje, aqui, propositalmente, e até é bom que seja, nós temos aqui as 24 horas de oração na presença de Jesus Eucarístico. Mas é necessário, ao sairmos daqui, mantermos a nossa intimidade eucarística. Homens e mulheres que adoram o Santíssimo Sacramento, nós caminhamos na escuridão quando nós não permanecemos juntos na adoração ao Santíssimo Sacramento. Qual o tempo que você gasta, que você doa, que você se entrega na presença de Jesus? Tem lugares que não tem a oportunidade de ter Jesus Eucarístico para adoração, talvez na capela, talvez posto no ostensório, ou mesmo qual o momento que você para no seu quarto e começa a adorar o Senhor. É preciso presença, é preciso intimidade. Todo mundo já sabe, mas não custa nada lembrar, São João Maria Vianney, o grande adorador da Eucaristia, que passava horas e horas diante da Eucaristia, adorando a Jesus. Talvez seja pouco as 24 horas de oração, certamente é. Vamos precisar mais e mais e mais e mais de adorar o Senhor. Como dizia querido Padre Jonas, quem não adorar não vai aguentar. Se nós não adorarmos, nós não vamos aguentar. É preciso adorar, 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 adorar. E por mais que nós passamos 24 horas no tempo cronos em adoração, é o tempo kairos da graça. Porque é na presença do Senhor, na adoração eucarística, que nós encontramos forças. É nele que emana toda a graça e toda a bênção. E como eu dizia de São João Maria Vianney, quando eu ficava impressionado, o que você fica fazendo aí, olhando ou para essa caixinha, ou para esse tabernáculo, ou para esse sacrário, ou para esse ostensório? E dizia e respondia na sabedoria de São João Maria Vianney: eu olho para ele, ele olha para mim. Eu olho para ele, ele olha para mim. Permita o olhar de Jesus, permita ser olhado por Jesus. Quando você está em casa agora acompanhando pela TV Evangelizar, Jesus também olha para você. Como eu disse, talvez eu não sei quantos canais, quantas televisões, quantos televisores estão aí, quantos lugares, quanta internet, quantos aparelhos, o smartphone, quantas pessoas pelo canal do YouTube estão olhando para Jesus agora nesse momento, e Jesus olha para você. Você está aqui no santuário, está aqui no auditório, está na rampa. Quantas pessoas que podem ter a oportunidade de olhar para Jesus, olhar para Ele, e nós temos que crer, como São João Maria Vianney, dizendo: eu olho para Ele, Ele olha para mim. Eu olho para Ele, Ele olha para mim, Ele olha para mim, eu olho para Ele. Essa troca de olhares, de alguém que está apaixonado. Nós precisamos novamente nos apaixonar por Jesus. Ele é o amado de nossas almas. Nós não amamos o suficiente a ponto de nos entregarmos e passarmos horas e horas, porque o amado quer estar por horas e horas. E quanto tempo for ao lado daquele que ama é pouco. E muitas vezes nós, na presença de Jesus, logo queremos parar de adorar, queremos logo fazer outra coisa. Parece que nós temos, como diz lá no interior, um funiquito, Logo queremos sair, está adorando Jesus, logo não quer mais. Se você adora Jesus e crê na presença real de Jesus, nós passaríamos horas e horas e seria pouco, porque na eternidade feliz nós estaremos junto com os anjos e santos diante de Deus, adoramos na feliz eternidade. Falava que
o terceiro momento para manter essa luz acesa é adoração, é sacramento, é Eucaristia. Talvez há quanto tempo você não comunga Jesus. É claro que a igreja pede para estarmos em estado de graça, é necessário estarmos, por isso a fila está enorme para as confissões. Aqui eu dizia das duas coisas, os sacramentos, a Eucaristia e a confissão. A Eucaristia, esse alimento, e eu preciso me alimentar da Eucaristia, porque justamente ela acende, ela alimenta, ela ilumina a minha alma, a minha vida, o meu interior. Aquelas noites escuras, aquele mais profundo da nossa alma, que talvez esteja vivendo a escuridão, quando eu comungo, quando eu vivo a Eucaristia, quando eu experimento, quando eu faço comunhão com o Senhor, eu me torno, se Jesus é a luz do mundo, eu vou sendo iluminado, eu vou sendo iluminada. Você crê nisso? Que sim, Michuruquinha? Crê em Deus Pai, Ave Maria. Crê em Deus Pai. Você crê que a Eucaristia te ilumina, te fortalece, renova a sua fé, ilumina a sua vida e a sua trajetória? Sim. Ai, aleluia, Pai eterno, misericórdia, Senhor Deus Altíssimo. Pensei que eu estava falando com as paredes, mas alguém acordou nesse auditório. Louvado seja Cristo Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, para que vocês acordem e percebam, né? E não só acorde aqui não, mas acorde para a vida, que Jesus é esta luz. E aqui nós muitas vezes ainda estamos na escuridão. Eu digo dentro dos sacramentos, a confissão. Como é necessário que nesse caminho nós buscamos a confissão. O pecado nos coloca na escuridão, o pecado nos coloca no erro, o pecado nos coloca na mentira. Jesus veio e Ele é vencedor do pecado, do mal e da morte. Vamos dizer juntos? Jesus é vencedor do pecado. Isso, Jesus é vencedor. Mais forte, Jesus é vencedor do pecado, do mal e da morte. E nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos mais que vencedores. Daqui a pouco o ministério vai cantar novamente, mas eu queria dizer para vocês, antes de chegar ao último passo para continuar acesa essa luz da fé, estou falando que Jesus é vencedor do pecado, e nele nós podemos vencer o pecado. Ele não tinha pecado, se fez pecado por nós, morrendo na cruz e derramando até a última gota de sangue, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, se você quer vencer o pecado, o mal e a morte com Jesus, entra na intimidade com o Senhor, e no sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, nós somos lavados de nossas imundícias. É Jesus que na pessoa do sacerdote, em persona Cristo, diz: eu pelo ministério da igreja te absolvo de todos os seus pecados, pelo ministério da reconciliação, Pai de misericórdia, que enviou o Espírito Santo ao mundo para reconciliar, e essa reconciliação se dá no sangue de Cristo. Nós que estávamos mortos para o pecado, as 24 horas de oração para o Senhor é uma oportunidade riquíssima de morrermos para o pecado e ressurgirmos para uma vida nova. Portanto, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão. Vamos ficar em pé, antes ainda da último passo para manter acesa a chama da fé. O ministério vai cantar mais uma vez. Coragem, fique em pé e vamos juntos, e rezando aquilo que o Padre está pregando, aquilo que o Padre está falando, como o próprio Jesus falando ao seu coração, e você vai mudando de vida, vai deixando iluminar o interior da sua alma. Cantemos ministério, cantemos santuário, cante você em casa, cante você no auditório, cante você que está aí na rampa, cante você que está nessas 24 horas de oração para o Senhor. Ao horizonte para alcançar, ao oceano para navegar, com lutas e perdas, dores e cruz. Esse horizonte parece longe,
mas para alcançar é preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida, esse amor de Deus, em direção à santidade. O reino dos coração céus de é dos Jesus. violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Adore a Jesus. Há um horizonte pra E sinta-se amado por Jesus. Nós estamos meditando sobre como manter acesa a luz. Meditávamos justamente sobre a vida de oração, a intimidade com a palavra, a vivência dos sacramentos. E justamente agora, ninguém caminha sozinho, ninguém caminha sozinha. É necessário também um aconselhamento espiritual, uma direção espiritual. Hoje nós sabemos que se faz necessário que nós tenhamos um acompanhamento espiritual. Hoje no meio está em moda, e deve ter mesmo, diante das doenças emocionais, tem profissionais, o padre Reginaldo lembrou, nós não estamos aqui para trabalhar a doença emocional, tem profissionais na área para trabalhar isso, muito bem capacitados, mas é necessário que nós sejamos direcionados espiritualmente, para manter a luz e a chama da fé acesa. Nós somos convidados a fazer uma direção espiritual, um caminho onde nós colocamos na mão do nosso diretor espiritual a nossa vida, porque nós muitas vezes não enxergamos o caminho que estamos trilhando, e alguém de fora vai enxergando, vai colocando luz nesta escuridão, vai colocando luz na nossa vida, vai dizendo: por que você não vê isso? Por que você não enxerga desta forma? Por que você não vê por esse ângulo, desse outro modo? Porque muitas vezes nós vamos criando monstros. É isso mesmo, na nossa vida espiritual nós vamos criando monstro. É necessário tirar esses monstros da nossa vida espiritual, para podermos caminhar à luz da fé. E é claro que a dúvida ela possa existir, não é pecado ter dúvida, né? Diante da dúvida a fé dá. Qual que é a diferença? Eu tenho dúvida e a fé vem como que vem esta fé? Nós vamos caminhar justamente à luz da fé, pedindo ao Senhor que venha tirar do nosso coração, né, e reacender em nosso coração a chama da fé, mesmo diante da dúvida. Aqui eu quero também lembrar a vocês, tantos santos que tiveram dúvida, João Batista, o próprio Tomé, como nós tantos aqui veneramos e aprendemos com São Tomé. Mas aqui é necessário também pedir a própria Maria Santíssima, nossa mãe, que o Senhor venha agora diante das nossas incredulidades, diante das nossas dúvidas. O importante é nunca duvidar, né? É nunca, talvez certamente, crer que o Senhor está conosco, diante da busca da verdade, né? Nunca desistir de buscar a verdade. Se você veio aqui hoje, você já foi iluminado pela fé, você já veio buscar os caminhos. Aqui eu quero, encerrando o nosso momento de pregação, pedindo ao Senhor a graça. Então muitas vezes, nós que aqui estamos, passamos por dúvidas, passamos por tribulações, passamos por dificuldades. Então Deus permite também, Deus permite passarmos por momentos de escuridão, para fortalecer a nossa confiança. Eu queria dizer a você que está aqui, você que está em casa, que Deus permite o mal, se desse mal pode tirar algo bom. A gente costuma dizer, né? Há uma meia verdade aqui, né? Quem não vem pelo amor,
vem pela dor. Talvez diante da dor, da confusão, da dúvida, da escuridão, Deus te colocou no caminho certo. Você percebeu que aquele momento de dor, aquela confusão, aquela dúvida, te trouxe para bem mais próximo de Deus? É necessário aproveitar desses momentos de dúvida, né, de discernimento. Como eu disse, não é pecado ter dúvida. O que nós podemos é nunca desistir da busca da verdade. Jesus é a verdade. O Papa Leão tem nos colocado diante desta busca da verdade, até como agostiniano que é, olhando para buscar a verdade. Antes tarde do que nunca, né? Tarde te amei, beleza infinita. Estava tão próximo e eu não percebia. Por isso que é necessário colocar luz em meio à escuridão, em meio à dúvida, porque senão nós vamos criando os monstros, como eu disse. E é necessário agora, nesta busca da verdade, e você que veio aqui no auditório, você que veio para as 24 horas de oração para o Senhor, vem encontrar a verdade. Todos os pregadores, todos os sacerdotes, Deus tem nos colocado diante da verdade suprema, porque não é à toa que nós estamos pregando, que nós estamos aqui nesse momento de adoração, diante daquele que é a verdade, daquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eu não sei se você percebeu isso, mas não deixe que a dúvida, o medo, não deixe que a insegurança te impeça de continuar buscando. Desistir não é opção. Mas está escuro, Padre, está nebuloso, eu estou em dúvida, e aí você desiste. É agora que é a hora de não desistir. Desistir não é opção. Vamos dizer juntos? Mas falou muito fraco. Desistir não é opção. Alguém poderia dizer, mas às vezes é necessário desistir, não de Jesus, desistir do pecado, desistir da vida errada, desistir do caminho tortuoso, desistir do caminho que não leva à salvação, mas nunca, 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 nunca desistir de Deus, desistir de buscar a verdade. Você pode até ter dúvida no seu coração. Jesus vai dizer, por que tendes dúvida? Por que tendes medo no vosso coração? Não sou eu que estou aqui contigo, o Senhor sou eu mesmo, não tenhas medo. Como é bom ouvir Jesus dizendo, sou eu mesmo, não tenhas medo. Diante daquela incerteza, diante daquela encruzilhada, daquela caminhos talvez que você está trilhando e não sabendo como fazer, como pai, como mãe de família, como jovem, você que está em casa dizendo, eu quero uma resposta, eu quero seguir um caminho, e o Senhor vai dizer, sou eu mesmo, não tenhas medo. O Senhor está sendo nessa pregação resposta. O Senhor está respondendo inquietações do coração, talvez que há anos você esperava para ouvir isso. E algumas pessoas vivem uma fé, uma espiritualidade ingênua, que não pode sentir medo, que não pode sentir dúvida, que não pode talvez ter momentos do aparente fracasso, ou até mesmo do aparente abandono. Tudo isso é natural e nós vamos sentir. O que não podemos é permanecer nisso. Como é bom essas 24 horas de oração para o Senhor, como Deus inspirou no coração do Padre Reginaldo, de trazer o Brasil e o mundo para fazer a experiência de um profundo abandono nas mãos de Deus, na presença do Senhor, na vida de oração, na intimidade da pregação, na adoração, na Eucaristia, na confissão, na direção espiritual, na intimidade com Deus. E nós saímos daqui dizendo assim, eu não sei o que eu vivi lá, eu não sei racionalmente explicar. Você não sabe mesmo. E se alguém te pergunta, o que você vive nas 24 horas de oração para o Senhor? Não sei, eu sei viver. Por isso que a cada ano aumenta o número. E como o padre disse, caberia 4
né, 4 auditórios, 4 santuários. Por isso que logo o nosso sonho da terra prometida tem que se concretizar, porque o Brasil e o mundo quer vir para cá fazer essa experiência. Por isso que é necessária essa fidelização dos nossos associados, para que mais pessoas experimentem o que você está experimentando, que você não está desistindo de um Deus que está do teu lado. Deus quer estar contigo pelos méritos das santas chagas gloriosas e vitoriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós queremos pedir ao Senhor, por isso nós vamos pedindo: Senhor, eu quero fazer essa experiência. E você vai trazendo também à luz da fé aquelas pessoas que não experimentaram, mas que são convidadas também a experimentar. Por isso agora também nós vamos vivendo a luz de Cristo, que nunca se apaga, e que ainda nós vamos pedindo ao Senhor, vamos pedindo a Jesus esta luz, que tudo agora vai clareando, que o Senhor vai tornando claro aquilo que estava escuro, porque Jesus vai dizer: a sua luz do mundo. Não desista, não pare no caminho. E nós vamos orando, e você pode fazendo desta oração também, desta canção, a sua oração. Vamos pedindo ao Senhor. Convido agora a você, meu irmão, a colocar-se de pé, dizendo: Senhor, quero caminhar na tua luz. Senhor, eu quero caminhar na tua luz. Senhor, eu quero caminhar na tua luz. Senhor, vem iluminar as noites escuras. Senhor, vem iluminar as noites escuras e traiçoeiras da minha vida. Senhor, aqui estamos. Senhor, aqui estamos na tua presença. E diante de ti, Senhor, com nossas dúvidas, com as nossas feridas, diante da nossa escuridão, mas queremos confiar em ti, Senhor. Mas confiamos em ti, Senhor. Verdadeiramente. Aumenta a nossa fé. Acende em nós, Senhor. A tua luz. A tua esperança. A tua caridade, a tua claridade. Dai-nos coragem, Senhor, para continuar, mesmo quando não enxergamos. E é justamente isso, a fé é caminhar mesmo quando não enxergamos, porque tu és a nossa paz, Senhor. Vai dizendo: tu és a nossa paz, Senhor. Tu és a nossa luz. Tu és a nossa esperança. Por isso eu te louvo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Porque através desta pregação, a luz da fé, o Senhor foi iluminando. O Senhor foi transformando os nossos corações. E olhe para Jesus e canta. E essa canção vai sendo a nossa oração, preparando para recebermos a bênção de Jesus, preparando para recebermos Jesus presente na Eucaristia, adorando o Senhor. Cantemos. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, a fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Das suas promessas, olha a canção, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a sua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. E cante, santuário. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Mais uma vez, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar.
tempestade vai acalmar. Ainda nós vamos voltar nesse refrão, mas acalma a minha tempestade. Você pode colocar a mão no seu coração, possa ver a tempestade que está aí agora nesse momento, ou talvez seja lá na sua casa, no seu trabalho. Acalma a minha tempestade. Você pode agora ouvir a voz de Jesus. É Jesus vivo aqui na Eucaristia. Ele está dizendo para você: porque tendes medo? Porque tendes medo desta tempestade, desta enfermidade? Porque você tem medo agora dessa situação financeira? Porque você tem medo desse aparente fracasso? Porque você tem medo dessa solidão? Acalma a minha tempestade. Devolve a paz que vem de ti, e você vai sentindo mesmo essa paz. Você que está em casa, a paz vai invadindo agora todos os cômodos da sua casa, aí no seu apartamento, vai entrando agora no seu coração a paz que vem de Jesus. E cante, cante, cante agora: acalma a minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz, e você vai sair daqui com esta paz que vem de Jesus, o príncipe da paz. Cantemos. Acalma minha tempestade, Acalma. acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Força, santuário, Aumenta a minha fé, aumenta essa fé, deixa fraquejar jamais. não deixa. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Mais uma vez, acalma, força. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso